Vivemos num mundo onde os desafios empresariais têm sido cada vez mais complexos. A economia muda, os mercados evoluem e, naturalmente, as empresas precisam adaptar-se a todo este cenário. Hoje estaremos falando sobre um tema que muitas vezes tem sido mal compreendido: a importância da consultoria empresarial como um instrumento estratégico para o sucesso e sustentabilidade dos negócios. E para podermos entender melhor este tema, nós estaremos aqui a analisar por que razões, por que nenhuma empresa, até mesmo as mais experientes, são possíveis ou conseguem caminhar sozinhas. Por esse motivo, nós temos aqui mais uma vez o Dr. Manuel Alberto, que vai nos ajudar a perceber e partilhar conosco os saberes sobre esta importante área do mundo de negócios. E, doutor, eu penso que realmente será muito útil hoje termos essa conversa, uma vez que tem-se verificado muitos estereótipos em volta deste tema e que muitas vezes até os empresários são céticos em relação a essa questão da consultoria. Sim, pois é. De facto, bom, antes de mais, boa noite ou boa tarde, bom dia a todos que estiveram a nos ver, a nos assistir. De facto, a consultoria, assim como nós, de vez em quando, precisamos ir ao médico para tratar da nossa saúde, Pois é. a consultoria faz mais ou menos o mesmo papel. A consultoria é um auxílio, uma forma, é um instrumento que as empresas usam para, de alguma forma, preencher as lacunas de competências que não têm internamente dentro da sua estrutura de empresas. E, bom, vamos, de facto, descortinar um pouco sobre esta área dos serviços profissionais, que é, sobretudo, a consultoria empresarial. Pois é, e antes mesmo de nós começarmos a desbruçar sobre esta questão do porquê que as empresas precisam de uma consultoria empresarial, o doutor faz uma comparação muito interessante, que as pessoas de forma individual também precisam ser consultadas. Então eu penso que faz todo o sentido nós falarmos sobre consultorias empresariais, porque de um jeito ou do outro as empresas precisam também do mesmo jeito ser consultadas. Mas antes mesmo de falarmos sobre o porquê, que é tão importante falarmos sobre a consultoria empresarial, o doutor poderia aqui nos explicar, assim em termos muito genéricos, o que é exatamente uma consultoria empresarial? Bom, a consultoria é um serviço técnico e especializado que ajuda, que tem como objetivo, diria, ajudar as empresas, mas também instituições públicas, empreendedores, a compreender melhor os seus problemas e encontrar soluções adequadas a esses problemas, né? Portanto, em termos mais simples, a consultoria é o processo de aplicar conhecimento especializado, que seja ela científico, técnico ou estratégico, para melhorar o desempenho de uma organização. O consultor atua como um tradutor de problemas em soluções e como um facilitador de decisões, do processo de tomada de decisões de forma racional. E eu acrescentaria mais que a consultoria é, digamos, a convergência entre conhecimento e prática e entre diagnóstico e ação. Sim, de forma muito resumida. Este comentário que o doutor faz é muito interessante, né? O doutor diz aqui que a consultoria ajuda os empresários a identificarem quais são os seus problemas. O doutor acredita neste âmbito de consultor, porque o doutor, de fato, já tem uma estrada corrida em consultorias empresariais. A doutora acredita e tem se deparado várias vezes com casos do gênero, empresários que precisam ser ajudados a perceber quais são os problemas que eles têm em termos empresariais? Sim, um pouco. Porque parece um tanto filosófico ou contraditório ajudar alguém a perceber qual é o problema que ela passa, uma vez que os problemas pertencem mesmo à pessoa. Pois, olha, Sebastião, um dos exercícios, um dos motivos que nós estamos a fazer este exercício é precisamente criar uma espécie, primeiro transmitir, compartilhar conteúdo sobre esse tema, por outro, ajudar a elucidar as pessoas, os empresários, os empreendedores,
da importância e da necessidade de se socorrer a esse serviço sempre que for necessário. O que acontece em Angola, bom, eu não quero correr o risco de fazer um juízo de valor, mas ainda existe muito pouca cultura empresarial, sobretudo no que diz respeito à procura de serviços de consultoria, né? A classe empresarial em Angola, as grandes empresas não se põem este problema, mas as micro, pequenas, algumas médias empresas ainda não têm muito noção da importância do serviço de consultoria, de tal forma que prevalece uma espécie de sentimento de autossuficiência. Quer dizer que a gente resolve nossos problemas, a gente consegue. É uma pena, porque muitas empresas, às vezes, vão à falência, entram em decadência, pelo facto de não, às vezes, terem essa noção de que, olha, temos esse problema, vamos procurar profissionais que nos ajudem, de alguma forma, a ultrapassar ou a resolver este problema, para assegurar a manutenção, primeiro, das atividades operacionais da empresa e, segundo, da sua existência no mercado. É um processo e nós estamos aqui no âmbito deste exercício também para ajudar, de alguma forma, a ajudar as empresas a ganhar a cultura, a consciência da necessidade de recorrerem a serviços especializados sempre que for necessário para não só assegurar a manutenção das suas atividades como empresas, mas também para crescerem, né? Reajustarem alguma escala do seu volume de negócio, diversificar o seu core business, né? o seu escopo de atuação e para ir contribuir na criação da riqueza e no crescimento econômico, porque isso é possível. Mas, respondendo diretamente à sua questão, ainda não. O que acontece? Em Angola existe quer dizer, prestadores de serviços diversos e um deles, que é um serviço quase muito procurado, porque é indispensável, são os serviços de contabilidade. Depois há aqueles que fornecem serviços de elaboração de planos de negócio, etc. E depois temos a parte de treinamento, é um mercado que vai emergindo, serviços de treinamento, pessoas que já oferecem pacotes de desenvolvimento de competências para área específica, área comercial, marketing, etc. Bom, mas consultoria, no verdadeiro sentido da palavra, não é só isso. Consultoria não é só prestação de serviços de contabilidade. Consultoria não é só socorrer-se a alguém, a um especialista, a uma empresa para te elaborar um estudo de viabilidade. Consultoria empresarial é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E é sobre isso que eventualmente nós iremos abordar aqui. Pois é, pois é. O doutor já apontava alguns aspectos que, de uma forma, poderia influenciar os empresários a procurarem uma consultoria especializada, mas o doutor gostaria aqui de fazer uma citação de quais motivos é que poderiam levar um empresário a solicitar o serviço de consultoria empresarial? Bom, primeiro porque nenhuma empresa é autossuficiente. Quando digo de autossuficiência, significa que as empresas que exercem, seja qualquer tipo de negócio, eles não sabem tudo. Portanto, a gestão de um negócio envolve o domínio de conhecimento sobre finanças, sobre marketing, sobre estratégia, sobre questões de inovação, gestão operacional, tecnologia, liderança. E nenhum gestor domina todos esses campos. Okay? E também as empresas nem sempre têm capacidade de aglutinar dentro da sua estrutura pessoas com esse skill, com esse conhecimento. Portanto, a consultoria oferece o apoio técnico e estratégico que permite às empresas tomarem decisões mais seguras, mais eficazes. Pois é. Okay? Tendo em conta esta diversidade de know-how, de competências necessárias para gerir o negócio. Okay? Então, em suma,
a consultoria ela amplia o repertório de recursos que uma empresa precisa se socorrer, né, para gerir o seu negócio, para assegurar a manutenção do seu negócio, para crescer. Portanto, e as empresas internamente nem sempre têm essas competências. E a ignorância dessas competências, desse conhecimento especializado, achar que isso para mim é dispensável, é que faz com que as empresas muitas das vezes não resistem no mercado. Vão à falência ou vão, digamos, funcionando de forma muito mediana. Quer dizer, passa anos, mais anos, está ali como pequena empresa, nunca cresce, o volume de negócio nunca cresce. Fica mais ali como que para alimentar o ego, né, de que tem um negócio, mas que o negócio não está a registrar transformações, seja para a pessoa, o dono do negócio, os sócios, seja para a empresa no seu todo, para os colaboradores, enfim. Quer dizer, a empresa passa anos e anos a ter quase o mesmo volume de negócio, a pagar os mesmos salários, não há uma política, digamos, de carreira, né, por parte dos funcionários. Uma empresa que não cresce, que não tem como um trabalhador, um colaborador fazer carreira, no sentido dele escalar de posição, porque a empresa está estagnada. Portanto, a consultoria ela proporciona conhecimentos diversificados que permitem à empresa absorver esse conhecimento e aplicá-lo para escalar, fazer a reestruturação do modelo de negócio, ampliar o seu core business, digamos assim, mobilizar capital, né? Identificar, digamos, nichos de mercado em que a empresa possa expandir para crescer e se tornar, de facto, uma empresa pujante, com volume de negócio que satisfaz não só os sócios, mas também os colaboradores, para depois ter a capacidade de pagar bons salários. Enfim, portanto, a consultoria exerce essencialmente este papel. Ele amplia o repertório de recursos que uma empresa precisa, em termos de skill, portanto, habilidades, em termos de conhecimento, a que ela pode se socorrer para resolver um problema relacionado com o seu negócio. E, obviamente, as empresas, doutor, o que nós temos notado é que muitas delas realmente têm conselheiros, têm um pessoal interno que geralmente pode se qualificar para dar recomendações para os empresários sobre o que fazer, sobre o que não fazer. E, bom, o doutor traz aqui na mesa essa necessidade de nós termos consultores que, de certa forma, podem levar e alavancar essa questão do serviço profissional para as empresas. Então, qual seria realmente a diferença entre um consultor e um conselheiro simples interno de uma determinada empresa, doutor? Olha, o consultor é independente, analítico e metodológico. O consultor é uma figura que traz, primeiro, distanciamento crítico e metodológico. Ele não está emocionalmente envolvido com a rotina interna da empresa, o que lhe permite ter uma visão externa, portanto, e objetiva. Pois é. Além disso, o consultor baseia as suas recomendações em dados, evidências, modelos analíticos e não apenas em percepções. Esta é a diferença. Portanto, enquanto um assessor, o assessor é uma espécie de um colaborador com um status diferenciado. Mas uma das funções do assessor é executar tarefas que o responsável da empresa não tem tempo, não quer executar. Portanto, é mesmo uma assessoria, né? Prestar assessoria. Obviamente, pode ter, ele é uma espécie de um consultor interno, que pode estar a prestar serviço a um administrador, a um chefe de departamento, ou ao PCA, ao CEO de uma empresa, mas ele está aí, faz parte da estrutura orgânica da empresa. Pagam-lhe salário.
O consultor não. O consultor é um serviço pontual, né? Portanto, o assessor executa, o consultor ajuda a pensar, né? E a repensar o próprio modelo de negócio. Ok? Portanto, esta é a vantagem, não diria vantagem, é a diferença. Né? Porque, e nós já falamos isso num dos episódios anteriores, há uma questão relacionada com enviesamento cognitivo. Viés cognitivo é nós, às vezes, como estamos habituados com uma realidade, temos a tentação de pensar que as decisões que nós idealizamos para o negócio são os mais corretos. Não temos, porque a nossa abordagem, a nossa visão, ela às vezes é de túnel, não nos permite analisar de forma transversal pelo facto de nós estarmos envolvidos diretamente nos problemas do dia a dia e temos a tentativa de forjar soluções que nem sempre são as mais adequadas para os desafios em que nós estamos a enfrentar. Um consultor que tem uma visão externa, ele não trabalha na empresa, ele tem uma visão helicóptero, portanto ele consegue captar os problemas reais da empresa e adotar as soluções que de facto são as necessárias que a empresa deve adotar. E isso às vezes pode até, em alguns casos, causar choque, né? Porque algumas medidas podem ser cirúrgicas, no sentido de que elas são rápidas, têm que ser tomadas já, sob pena de criar efeitos perversos para a empresa, caso continuar a agir tal como está a agir. Uma pessoa interna, ele tem aquele sentimento de autopreservação, quer dizer, não consegue admitir as suas fraquezas. Portanto, isso resulta do tais viés cognitivo que não nos permite ver o todo pelo facto de nós estarmos dentro do ambiente. O consultor não, portanto, o consultor tem uma visão independente e ele traz, digamos, uma metodologia estruturada que consegue fazer um diagnóstico realista da empresa e, consequentemente, prescrever quais são as medidas mais corretas que permitem, de facto, ultrapassar o constrangimento ou o problema que a organização, a empresa estiver a vivenciar. Com certeza é uma abordagem muito interessante, doutor, porque verifica-se que muitos que acabam estando diretamente ligados com aquilo que é o funcionamento da empresa, e neste conceito que o doutor menciona aqui sobre os consultores internos, muitos deles também são influenciados e as decisões que eles tomam, os pareceres que eles apresentam, acabam sendo um tanto influenciados pelo próprio órgão de gestão, por exemplo. E tanto é que essa característica da independência muitas vezes não se verifica nestes mesmos consultores internos. Diferente de quem tem uma abordagem mais externa, porque sim. Eu penso que o objetivo do consultor externo não é necessariamente cair na graça do gestor ou simplesmente ganhar a confiança dele por um motivo ou por outro. Então penso que isso faz muita diferença para os empresários, porque quanto mais transparente forem naquilo que são as apresentações, naquilo que são os diagnósticos feitos pelas empresas, mais chances as empresas têm de continuar a escalar o seu negócio, a capitalizarem acima de tudo. E isso, de certa forma, beneficia muito mais o próprio empresário do que o próprio consultor, porque, na verdade, trata-se mesmo do empresário e do desenvolvimento da sua empresa. Sim, claro. E muitas vezes, doutor, nós ouvimos comentários do gênero: eu conheço o meu negócio melhor do que ninguém. Muitos empresários têm este posicionamento, o que às vezes usam como um motivo base para não recorrerem aos serviços de consultoria empresarial. Então, em termos de consultoria empresarial, como é que nós poderíamos contextualizar essa frase dos empresários, doutor? Bom, Sebastião, é uma frase verdadeira. É óbvio que o empresário que diz que eu conheço melhor o meu negócio, bom, isso é verdade. E tem que ser, tem que conhecer. Isto é verdade. O problema é que o empresário conhece a sua realidade, mas nem sempre tem conhecimento e método para transformá-lo, para transformar esta realidade. Faz sentido. Ok? O empresário pode conhecer o que e o porquê, veja,
Ele pode conhecer o que e o porquê do seu negócio, mas o consultor ajuda a estruturar o como. Está a perceber? Okay. Portanto, a consultoria não substitui a experiência do empresário. Ela organiza, sistematiza e potencia esta experiência. Isso é que os empresários precisam saber. A sabedoria prática do empresário, ela precisa ser conjugado com um método científico. Ok? E é neste ponto que nasce, de facto, a boa gestão, a chamada as boas práticas. Né? Okay. Portanto, dizer que eu conheço melhor o meu negócio e dispenso auxílio profissional, para mim, é a pior ignorância que pode existir no empresário. Mas já vimos cenários em que empresários, sem necessariamente terem um suporte de uma consultoria empresarial, conseguiram escalar o seu negócio. É um caso de 1 em 1 milhão, doutor? Bom, eu não sei muito sinceramente quais são esses casos. Eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum. E isso também tem a ver, depende em que mercado onde nós estamos a atuar. Ok? No mercado como o da Angola, a ignorância em não procurar serviços profissionais tem sido muito danoso para a desestruturação do próprio setor empresarial. Eu pergunto-lhe que tipo de empresário nós temos em Angola, que estrutura empresarial nós temos. As empresas que sobrevivem, que estejam a operar os seus negócios em Angola com alguma robustez, com alguma estabilidade, se tu fazer um mapeamento realista, has de constatar que na sua maioria são empresas geridas por estrangeiro. Pode ser empresas de direito angolano, mas são empresas de capital estrangeiro. Pois é. Okay? Portuguesas, brasileiras, chinesas, etc. Okay? E essas pessoas não fazem uma gestão amadora dos seus negócios. Okay? Eles podem estar aqui, mas têm consultores fora, em Portugal, no Brasil, que lhes dão toda a assistência. Alguns vêm, prestam serviço durante semanas, um mês, né, gera o entregável necessário, depois resta ao empresário que quer implementar, aplicar. Ok? Portanto, as nossas empresas angolanas, de angolanos, que ignoram os serviços profissionais, onde é que estão? O que é que fazem? Quer dizer, são essas empresas que nós vemos, prestam mau serviço, serviço sem qualidade, percebe? Ineficiente, com baixos níveis de produtividade, ou seja, são empresas que não constroem riqueza de fato, são empresas que vão sobrevivendo um pouco ao estilo do dono ou dos sócios. Mas quando falamos de consultoria empresarial, estamos a falar de aplicação de conhecimento para fazer crescer um negócio, para fazer escalar o negócio, para tornar uma empresa competitiva, para tornar uma empresa produtiva, eficiente e prestar serviço de qualidade. Portanto, fornecer produto ou serviço de qualidade, pagar bem os seus colaboradores, depois gerar impacto na sociedade e na economia, de forma geral. Portanto, é desse tipo de empresas que nós estamos a dizer. Esse argumento de que não há empresas que não precisam, nunca teve serviços de consultoria, nunca precisou, nunca recorreu a serviços de consultoria, mas está a crescer, para mim é um argumento muito fraco. O crescimento é questionável. É questionável. Sim, e olha, nós aqui, não se esqueça que em Angola prevalece algo que um sociólogo brasileiro que publicou um livro que eu li já há alguns anos, cujo título é O Capitalismo de Laços. Ok? O que é o capitalismo de laços? É um capitalismo
que funciona de acordo com o favoritismo. A maior parte das empresas que nós vemos a funcionar em Angola, que achamos que estão bem, vivem de quê? Vivem de contratos públicos, de prestação de serviços ao Estado, ou às instituições públicas. E muito desses contratos, eles não o conseguiram por mérito, porque apresentaram as melhores propostas. Não, conseguiram por causa de tráfico, de influência. Ok? Tem um tio ministro, tem um primo diretor não sei lá de onde, e ele ajuda-lhe, portanto, a ganhar um determinado contrato, a lhe adjudicar um determinado contrato, e tanto vai funcionando. Ele consegue sempre fazer aí um jogo de cintura, dando comissões dali, comissões da acolá. Então vai ficando. Mas tão logo haver mudanças institucionais, em termos de liderança, se ele não conseguir, não tiver a capacidade de criar novo relacionamento com o novo gestor, com o novo ministro, com o novo secretário de Estado, seja lá, o novo governador, a empresa vai logo à falência. Isso é um fato em Angola. Ok? Mas empresas que atuam, que servem o mercado, que prestam um serviço ou um produto, seja lá de consumo ou algum produto de utilidade, usando a ciência, usando estratégias, essas empresas dão sempre valor a serviços de consultoria, porque são elas que lhe fornecem solidez, que lhe proporcionam conhecimento para conferir maior solidez e sustentabilidade do seu negócio. Pois é. De fato, o doutor faz um resumo muito interessante que, de certa forma, já consegue trazer aqui à tona do porquê que as empresas e os empresários precisam realmente recorrer aos serviços de consultoria. Mas antes mesmo de começarmos a abordar as grandes vantagens da consultoria empresarial, gostaria que o doutor nos ajudasse a entender se é possível, sim, as empresas darem sinais de que realmente precisam de consultoria empresarial. Porque, bom, de forma individual, as pessoas dão sinais e indícios de que elas precisam ser diagnosticadas de alguma maneira para combaterem uma doença ou outra. Será que isso acontece também com as empresas, doutor? Será que as empresas dão sinais de que precisam de consultorias empresariais? Bom, não percebi a questão. Pode expor de uma outra forma? Nós conseguimos perceber que o doutor aqui apresenta a questão de que a consultoria empresarial é um fato inquestionável. As empresas não escalam, não crescem sustentavelmente sem um acompanhamento profissional, ou seja, sem uma consultoria empresarial. Então, o que nós queremos agora saber é, será que as empresas, de forma genérica, apresentam sinais de que elas precisam mesmo de consultoria empresarial? Por exemplo, eu tenho uma empresa, bom, nós somos prestadores de serviços, já estamos no mercado há uns 2 ou 3 anos, e o doutor olha para a nossa empresa e o objetivo é tentar identificar sinais de que nós precisamos de consultoria empresarial. Então, o que eu quero saber é se é possível, sim, perceber que as empresas dão esses sinais, e a ser verdade, quais são esses sinais que as empresas dão que indicam que de um jeito ou do outro elas precisam mesmo de sim, olha, assim, vamos lá, há vários sinais que podem indicar que a empresa precisa de buscar auxílio. Primeiro, quando a empresa cresce, mas perde o controle financeiro. A empresa tem o volume de negócio está a crescer, mas tem um certo descontrole em termos de gestão financeira. Ok? Nós estamos a ter volume de venda, por exemplo, mas não temos déficit de tesouraria. Temos um bom volume de venda, mas temos problema de pagamento a fornecedores. Né? Isto é um sinal de que alguma coisa aqui não está a correr bem, nós precisamos buscar ajuda, uma ajuda especializada para nos perceber, ajudar-nos a perceber de concreto o que é que se está a passar. O outro é quando há muito esforço e pouco resultado. Então, a empresa está a fazer tudo, né? Fazer tudo em termos de gestão operacional, etc. Mas os resultados são desproporcional ao esforço que nós estamos a imprimir, né? Ou quando a empresa toma decisões baseadas em instinto, sem dados. Nós precisamos tomar uma decisão estratégica. Bom, mas não temos informações que nos permitem tomar essa decisão de forma segura.
Aí nós temos que recorrer também a serviços de consultoria. Outro cenário, quando o gestor da empresa percebe que tem um bom produto, tem um bom serviço de qualidade, até em comparação com os concorrentes, mas não sabe se posicionar no mercado. Ou seja, nós temos um bom produto, um bom serviço. Primeiro, o nosso volume de negócio é baixo, ok? Em comparação com os concorrentes, em que em termos de diferença da proposta de valor, nós somos melhores. Né? Então, isso só estamos a falar de forma abrangente, podemos falar quando há baixos níveis de produtividade, porque o problema a consultoria dentro de uma empresa, ela pode ser necessária na área de recursos humanos, no sentido de otimizar a gestão de recursos humanos, treinamento, criação de cargos, fazer o job description, que é a descrição de tarefas, para conferir maior, primeiro, otimizar os recursos humanos, no sentido de o trabalhador, quando vem no serviço, no trabalho, saiba quais são as suas atribuições de facto e quais são os entregáveis que ele deve gerar mensalmente e trimestralmente, né? Porque é a soma desses entregáveis que vão concorrer para os resultados da empresa. O que acontece muitas das vezes, Sebastião, as empresas recrutam um funcionário e não diz o que o funcionário deve fazer. Pois é. Não tem uma descrição de tarefa, não tem ferramentas de trabalho adequado para ele fazer o seu trabalho, nem lhe é dado aquilo que se chama a formação da integração. Quer dizer, os problemas de uma empresa podem vir da área de recursos humanos. Às vezes, nem porque os recursos humanos são incompetentes, não têm competências, eles têm skill, mas a empresa não adotou uma estrutura suficientemente otimizada que permite que o funcionário, o colaborador, dê o seu melhor, de facto, né? Ele gere os seus entregáveis. Okay? Isso aqui pode precisar de uma consultoria. Uma consultoria pode ser necessária na área de financeira, na área comercial ou na área operacional, dependendo muito da estrutura da empresa ou em questões, aquilo que são mais essenciais, questões de estratégia, de desenho de estratégia, definir uma visão de crescimento, de desenvolvimento de uma empresa. Portanto, há muitos sinais, né? Portanto, o consultor, nessas várias situações que eu descrevi, o consultor ajuda a transformar, digamos, a desordem, a desorientação em estratégia, para a empresa encontrar um rumo. Pois é. E o doutor falou de áreas de recursos humanos, o doutor falou da área comercial, da área financeira. Além destas, será que há mais alguma área em que a consultoria empresarial pode ser muito benéfica para a empresa? Bom, vamos lá. A princípio, todas as áreas podem precisar se beneficiar de serviços de consultoria. Pois. Gestão financeira. Na gestão financeira, o consultor pode ajudar a otimizar os custos, projetar os cash flows, sobretudo no que diz respeito à estratégia de expansão do negócio, por exemplo. Na área da estratégia empresarial, o consultor apoia na definição de objetivo, de metas e, sobretudo, na idealização daquilo que se chama diferenciação competitiva, não é? Mas depois temos a área de internacionalização, em que o consultor pode ajudar a identificar mercados, sobretudo aquelas empresas que servem o mercado interno. A dada altura sente alguma saturação em termos de absorção dos seus produtos no mercado interno, mas ele tem alta capacidade de produção, tem muita em termos de escala, mas que o mercado interno não absorve. Então, o consultor pode ajudar a empresa a internacionalizar o seu negócio, em termos de pôr o seu produto excedentário nos outros mercados, através de quê? Da identificação de mercados, reduzir risco,
definir o melhor modelo de entrada no mercado externo. Isso também é um aspecto importante. Depois temos aquilo que nós chamamos de consultoria institucional, que é mais virado, portanto, para o setor privado, para o setor público, né? Para os institutos públicos, ministério, etc. O consultor atua, nesses casos, como uma espécie de um arquiteto para o desempenho organizacional de uma empresa. De fato, fala-se muito atualmente desta perspectiva que os empresários têm de escalar os seus negócios a nível internacional, doutor. E, na verdade, acredito que este comentário que o doutor faz já atiça e já desperta os nossos empresários de que realmente sim é possível. Falaremos disso, né? Essa possibilidade nós de podemos definir um programa, calendarizar, agendar um programa onde vamos discutir exclusivamente desse tema da internacionalização, que é, por acaso, uma área do meu escopo, uma área em que eu trabalho já há alguns anos. É uma especialidade, uma especialização que eu tenho. E sim, nós podemos, depois agendamos e abordamos especificamente sobre esse tema. Muito bem. Então fica este comprometimento e nós estaremos aqui a certificar-me de que realmente nós conseguimos trazer esse conteúdo para vocês, e acredito que será muito útil para os empresários, porque internacionalizar o negócio com certeza seria um ápice daquilo que é a carreira dos empresários e, obviamente, continuar a apostar naquilo que é o crescimento e desenvolvimento das suas empresas. E, doutor, assim de forma muito prática, quais são os impactos ou o que é que uma consultoria entrega de valor real para uma determinada empresa? Olha, a consultoria entrega clareza, estrutura e orientação estratégica. Essa é a primeira coisa. Portanto, o consultor ajuda a empresa a compreender onde está, para onde quer ir e como lá chegar. Pois é. Este é um papel fundamental de um consultor. Mas, Sebastião, deixa-me que lhe diga, talvez o maior valor de uma consultoria é a mudança de mentalidade. A consultoria pode ajudar a criar uma cultura de disciplina e de melhoria contínua por parte das empresas, o que constitui, de facto, o motor para a melhoria da produtividade e da inovação das empresas. Portanto, a consultoria pode dar insights para os empresários, que faz com que ela mude a sua percepção sobre os negócios, sobre o seu modelo de negócio e começar a pensar fora da caixa. Este é, de forma muito resumida, é uma das principais vantagens dos serviços de consultoria. Ficamos com essa percepção de que o serviço de consultoria parece que tem um comprometimento missionário com os empresários e que, de certa forma, o objetivo é mesmo ajudar eles de forma exponencial a escalarem cada vez mais. E, doutora, a quem pense que contratar consultores é um custo adicional desnecessário? Tanto é que, inicialmente, eu fiz aquela afirmação de que os empresários várias vezes dizem que eu conheço o meu negócio melhor do que ninguém. Então, recorrer a consultores externos acaba representando para muitos um custo desnecessário. Como desconstruir esta ideia por parte de algumas pessoas? Olha, essa é uma percepção comum, mas equivocada. A consultoria não é um custo, é um investimento em inteligência empresarial e sustentabilidade do negócio. Interessante. O verdadeiro custo está em continuar a errar por falta de conhecimento. Percebe, Sebastião? O consultor ajuda a evitar perdas, otimizar recursos e encontrar novas oportunidades de receitas. E, em última instância, a consultoria paga-se por si, através do valor que ela gera. Portanto, é uma percepção muito equivocada dos empresários que pensam assim. De facto, há um dos empresários.
E este é um erro, é um problema. Isso é um problema estrutural. E se nós continuarmos com este mindset, permita-me aqui esse linguajar mais anglófono, mindset significa mentalidade. Se nós continuarmos nessa, nós nunca vamos ter uma estrutura empresarial nacional que de facto venha a operar transformações na economia. Pois é. Não vamos ter. Eu penso que está mais do que na hora dos empresários realmente perceberem a necessidade de se recorrer à consultoria empresarial. Isto é urgente. É preciso, de facto, se livrar desta percepção tacanha absurda. Porque, deixa-me dizer, as empresas que procuram serviços de consultoria são as que têm estado a sobreviver no mercado, mesmo aquelas de angolanos. Pois é. Eu, pessoalmente, tenho estado a prestar serviços de consultoria a muitos grupos empresariais e eu tenho o feedback dos retornos, do valor que crio às empresas. E eu sinto-me, de facto, muito, muito satisfeito. Mas são poucas. É preciso que o tecido empresarial de todo o setor, não importa se está no setor da agricultura, da indústria transformadora, do comércio, hotelaria, turismo, serviços, não importa em que setor está a atuar. Olhe sempre no modelo do seu negócio e identifique onde é que precisas de ajuda profissional. Porque há sempre. Para ajudar a alavancar o negócio, a conferir maior sustentabilidade do negócio, a crescer, a solidificar a sua posição no mercado. E isto não só acrescenta valor na empresa, mas também na própria economia, de forma geral. Porque nós precisamos de empresas saudáveis. Tal como precisamos de pessoas saudáveis para serem mais produtivos. Pois é. E nós, de vez em quando, vamos ao médico fazer um check-up, né, para ver se está tudo bem conosco. As empresas também precisam fazer este exercício, Sebastião. Isso é algo muito sério. Pois é, com toda certeza. E mais uma vez está aqui estendido o convite. E eu gostei desta frase que o doutor usa, que a consultoria ajuda realmente a solidificar o negócio. E eu penso que para ti, que és empresário e gostarias e quer realmente solidificar o seu negócio e continuar a escalar, penso que o primeiro passo realmente é, sem sombra de dúvidas, a consultoria empresarial. Então, para estes empresários, doutor, que gostariam de recorrer à consultoria empresarial, onde é que eles encontram os melhores fornecedores, vamos assim dizer, de consultoria empresarial? Onde que encontram? Bom, no mercado. No mercado. Em Angola, bom, eu não sei, muito sinceramente, tenho feito algum esforço para tentar fazer uma espécie de mapeamento de empresas que fornecem serviços especializados. Como disse já na minha exposição, tem estado a emergir e muito positivo em prestação de serviços de contabilidade. Hoje a maior parte dos contabilistas, tanto os que formaram em contabilidade, os formados em contabilidade, que criaram gabinetes de contabilidade, portanto, atuam como um profissional liberal, prestando serviços. E, bom, é um serviço muito útil, muito importante, na medida que a contabilidade fornece informações muito úteis para o empresário tomar decisões. Pois. Pronto. Mas, como eu disse, a consultoria ela é um serviço integrado, não se circunscreve apenas nos serviços de contabilidade. É preciso ter consultoria em estratégia de negócio. E a contabilidade dá informação, ajuda a sistematizar
digamos, números, através de balanço, demonstração de resultados, fluxo de caixa, etc. E depois há um relatório técnico, até porque é uma componente obrigatória para fazer reporte à administração geral tributária, para pagar imposto, etc. Mas isso não é suficiente. O que o doutor está querendo dizer aqui é que há muitos fornecedores de serviços de contabilidade e poucos fornecedores propriamente de consultoria estratégica? Sim, muito pouco. Eu pessoalmente conheço muito pouco. As empresas que prestam serviço em consultoria estratégica geralmente são as chamadas Big Four, Ernst Young, Deloitte, a KPMG e a PwC também. Exatamente, a Boston Consulting Group, a ABC, enfim, porque também às vezes as pessoas confundem as coisas. Aquilo que cria transformação estrutural para uma empresa não é apenas serviços de contabilidade. Serviços de contabilidade, ela sistematiza a informação financeira da empresa, portanto, tem um balanço financeiro, tem demonstração de resultados, que permite aferir se a empresa teve lucro ou não, etc. Mas isso só não é suficiente. Isso faz parte do controle interno de uma empresa. Para ele ter o controle das suas operações, é importante. E se ela for complementada com a contabilidade analítica, melhor. Que também é uma outra área que muitas empresas negligenciam. Contabilidade analítica, ou também muita nomenclatura, alguns chamam de contabilidade de gestão, acaba até por ser mais importante, ela fornece mais elementos para o empresário tomar decisão do que a contabilidade empresarial, né? Que é mais normativa, porque é obrigatória. Né? Pois é. Mas aqui, quando falo de consultoria, é numa perspectiva integrada. Consultoria estratégica, por exemplo, estratégia de sobrevivência do mercado, estratégia de diferenciação do meu portfólio de negócio, estratégia de diversificação do meu negócio, estratégia de crescimento, ok? Diversificação, se vou crescer, como é que vou crescer? Se vou crescer a montante ou a jusante, se é horizontalmente ou se é verticalmente, percebe? Estratégia que me permite, digamos assim, conhecer o mercado em que eu atuo e através desse conhecimento eu possa adotar a minha estratégia de posicionamento do mercado em relação aos concorrentes. Portanto, há uma diversidade de temas sobre a consultoria empresarial propriamente dito, que não se limita apenas em ter contabilidade organizada. É bom, é importante, mas não é suficiente. Pois é, um detalhe muito interessante que o doutor levanta aqui. Por acaso nós temos constatado, e o mercado realmente tem apresentado inúmeros fornecedores realmente de serviços de contabilidade, mas é bom e foi muito útil o doutor ter mencionado que realmente o mercado precisa mais do que simplesmente serviços de contabilidade, mas essencialmente a consultoria estratégica. Claro. E penso que os nossos acompanhantes, os nossos seguidores estão atentos e sabem exatamente a quem se dirigir na tentativa de procurarem e obterem um dos melhores serviços de consultoria empresarial, que acredito que fará diferença para eles e para as suas empresas. E, doutor, durante estes minutos, o doutor foi reforçando as inúmeras vantagens, as N vantagens de ter consultoria empresarial, mas eu vi que muitas dessas vantagens estão viradas para o curto prazo. O doutor gostaria aqui de apontar quais são os impactos a longo prazo que uma consultoria empresarial pode ter para as empresas? Olha, a consultoria empresarial, no sentido que eu a defino, ela tem um impacto estrutural e duradouro. Portanto, uma boa consultoria, ela deixa um legado de conhecimento, primeiro, processos otimizados, processos internos otimizados e equipas mais competentes. Este é o primeiro impacto. É comum instalar uma nova mentalidade na empresa, portanto, uma mentalidade de gestão baseada em dados, em planeamento e em resultados.
Este é também um segundo impacto de uma consultoria bem estruturada, bem sistematizada, que pode ser fornecida a uma empresa. Portanto, digamos que esses dois elementos constituem o alicerce da sustentabilidade empresarial, né? Portanto, crescimento, otimização de processos, desenvolvimento de competências internas, portanto, da empresa, e a mudança da mentalidade, no sentido da adoção das boas práticas, né? Boas práticas internacionais, boas práticas do setor em que nós atuamos, né? Isso é que nos vai assegurar a nossa relevância no mercado, né? E, consequentemente, melhoria da nossa proposta de valor, criar fidelidade dos nossos clientes e fazer com que o nosso produto ou serviço seja, de facto, desejado. Isto são as questões, digamos, mais estruturantes que podem resultar de uma consultoria bem dada, de uma contratação de serviços de consultoria consistente e que, de facto, dê a resposta àquilo que são os constrangimentos, os desafios que uma empresa esteja a enfrentar. E eu penso que esses sejam os objetivos, obviamente, dos empresários. E o doutor fala aqui sobre a consistência e, de forma muito resumida, à medida que o doutor ia falando sobre os impactos a longo prazo, eu consegui realmente ficar com essa percepção de que, desde o legado de conhecimento, a operacionalização de processos, isso ajuda a empresa no seu todo a realmente a criar uma estrutura consistente e dar resposta àquilo que são os desafios do mercado. Sim, então, senhora. Em forma de mensagem final, doutor, que mensagem que o doutor deixaria para os empresários que ainda são céticos relativamente a serviços de consultoria empresarial? Ora, muito bem, Sebastião. Eu diria o seguinte. Primeiro, não é sinal de fraqueza procurar ajuda. É sim sinal de inteligência. Ok? A consultoria não é para quem está mal, é para quem quer melhorar. Ok? É preciso observar isso. É um passo que transforma a boa vontade em competências e o sonho em resultados. Ok? E nós, no mundo atual, mundo cada vez mais competitivo, né? O verdadeiro capital é o conhecimento. E o consultor pode se constituir como o maior aliado para a obtenção do conhecimento que a empresa precisa. Realmente foram palavras muito interessantes e eu gostaria de repetir novamente uma das que realmente me chamou mais a atenção, que não é sinal de fraqueza procurar ajuda. Eu acredito que esta reflexão profunda que a gente fez aqui fez todo sentido e conseguimos trazer à tona, na verdade, a importância da consultoria empresarial neste mercado desafiador que é o mercado angolano. E se ficou com a sensação de que a sua empresa pode e deve dar o próximo passo, este é o momento certo para começar. Então não hesite, se achou que realmente a consultoria empresarial pode e vai realmente fazer diferença aquilo que são os seus objetivos a longo prazo no mercado, então acredito que este é o melhor momento para prosseguir e solicitar um serviço de consultoria empresarial que com certeza fará toda a diferença para ti e para a sua empresa. No entanto, vamos agradecer mais uma vez ao Dr. Manuel Alberto pela sua disponibilidade em aparecer aqui nos nossos estúdios e a você que está aí do outro lado, o nosso muito obrigado. Se é novo aqui no canal, não esqueça de deixar o like, subscrever e ativar o sininho de notificações para que seja notificado toda vez que um vídeo novo for descarregado aqui no nosso canal. Foi um prazer estar aqui do outro lado, como sempre, e prometemos voltar dentro de acessivelmente 7 dias. E até lá, já sabe, let's talk about business.